Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de abril de 2025 e estamos de volta. Depois de mais uma sequência de voos aí, combinando mais ou menos 30 horas, é o que precisa para você dar a volta no planeta. Eu fico pensando, é muito curioso, porque estar no outro lado do mundo, eu não conseguia parar de pensar que se eu quisesse pensar no Brasil, ou em tudo que eu tinha deixado para trás, eu tinha que olhar para baixo, porque tinha ali um planeta inteiro me separando, 12 mil quilômetros de distância, separando através de lava e magma, mas estamos de volta, e inclusive de volta a condições muito mais favoráveis de gravação. Ao longo da viagem, a viagem foi particularmente intensa, acho que o episódio de hoje vai ser meio para acabar de processar, acabar de digerir, acabar de compartilhar isso com vocês. E ao longo da viagem eu acabei me empolgando e gravando 3 episódios em circunstâncias não ideais, sem o equipamento adequado, num ambiente com uma acústica ruim, e sem nenhuma maneira também de conseguir melhorar aquilo que eu tinha produzido, mas eu tenho esse lado um pouco compulsivo, eu acabei publicando de qualquer maneira. Eu prometo que nos próximos dias eu vou pegar esses arquivos que hoje estão disponíveis, eu vou baixar, eu vou tentar dar uma consertada e vou subir de novo para que pelo menos para a posteridade, sei que alguém ouve essas coisas depois da época, mas eu acho que, acho que algumas coisas que eu exprimi com muito carinho, porque eu estava particularmente mexido, particularmente tocado. Por onde que a gente começa? Eu poderia cantar o Se Oriente Rapaz, do Gilberto Gil, mas eu vou poupar vocês do meu desafino, mas acho que tem várias coisas aí, Isso não vai ser um episódio turístico, não contem comigo para dar dicas de gastronomia de rua, eu sou zero aventureiro em termos comestíveis, não, eu também não vou dar nenhuma dica de balada, eu sou rato de museu, se vocês tiverem interesse em museus e galerias e pontos históricos interessantes, por favor me contatem em PVT. Mas acho que o que eu quero comentar aqui foi essa exposição bastante imersiva, a uma civilização completamente diferente e muito mais diferente do que eu poderia imaginar. E olha que eu convivi bastante com a cultura japonesa. Eu morei no centro de São Paulo, onde tinha muitos amiguinhos, meus melhores amigos eram japoneses. Eu fiz artes marciais japonesas por um tempo maior do que o ortopedista recomendaria. Eu estudei com eu trabalhei em empresas japonesas, trabalhei na Sony, grandes amigos japoneses, então já tenho um certo convívio com a comunidade aqui no Brasil, mas nada me preparou para estar, em Tóquio. Eu não sabia o que imaginar de Tóquio. Eu até, na verdade, é o que eu costumo fazer, eu tento preservar a minha capacidade de surpresa. Então, eu não fico vendo muitas coisas antes. Eu não vou ficar vendo Instagram, videozinhos, dicas, influencers, mocinhas que se acham carismáticas e sexys, posando de aventureiras e viajantes e nômades. Não, eu quero me preservar para poder sentir uma surpresa plena, e foi isso que eu senti. Tóquio é muito diferente do que eu podia imaginar. Kyoto nem se comenta. Kyoto realmente aí desafia a minha capacidade de descrição. Mas Tóquio é uma cidade muito grande, é uma cidade muito mais ampla, mais moderna, uma mistura curiosa de Nova York com nem sei o que exatamente, com escalas completamente dissonantes, Você está andando nas grandes avenidas, com grandes prédios, a hora que você vira em qualquer ruazinha, você voltou praticamente para o Japão medieval, com casinhas pequenininhas, numas ruas que são praticamente um fractal, um labirinto, E uma cidade muito limpa, as pessoas muito corteses, muito gentis, muito respeito, muito silêncio, nada daquilo que a gente associaria a uma capital, como, o estresse do trânsito, não, nada, nenhum desses fatores, A experiência de você estar lá é uma experiência muito serena, muito tranquila e muito bonita. Mas eu acho que a gente deu muita sorte de
é curioso, porque na volta minha mulher veio lendo um livro físico que ela comprou lá num dos museus, um livro que acabou se revelando muito, muito interessante, eu quero ler também, é de um crítico de arte, um especialista em arte japonês, tentando explicar a arte japonesa para um ocidental, sobretudo a influência que ela acabou tendo em grandes movimentos artísticos, tentando mostrar aquilo que tem de mais essencial, de mais característico, né, da estética japonesa. E é muito interessante porque o livro foi citando algumas obras que eram representativas e que felizmente nós tínhamos visto grande parte delas. Não só porque a gente foi aos grandes museus, mas porque a gente também coincidiu da gente dar de cara com exposições que eram realmente maravilhosas. Eu acho que eu tentei deixar isso claro em algum desses episódios on the road aí que eu gravei, né, uma exposição especial sobre a arte japonesa, a cultura japonesa como um caldeirão ali de influências. A gente viu peças ali que são singulares, né? Peças que nunca tinham sido expostas, peças que as pessoas nunca tinham visto, né? Exposições sendo frequentadas massivamente pelos próprios japoneses, tentando ver ali a sua própria história, a sua própria identidade. Então, nós demos muita sorte, a gente acabou vendo bastante coisa. Eu acho que o que eu queria comentar aqui não é só aquilo que acho que eu comentei na semana passada, que é a influência estética que de repente a pintura japonesa acabou tendo na arte europeia, né? Na hora que o Japão abre as portas, melhor dizendo, né, que é a hora que a América abre as portas do Japão na marra, né? O Japão estava fechado há quase 300 anos, os americanos chegam lá, apontam um canhão e falam, olha, é o seguinte, meu amigo, ou a gente faz negócio ou dispara os canhões. Aí o Japão, de uma hora para outra, ele irrompe no cenário mundial, né? É justamente um momento em que você tem essas grandes exposições universais em Paris, em Chicago, em São Francisco, e o Japão pega carona com esse interesse, né, pelas culturas do mundo para se apresentar e para se representar como uma nação digna de admiração e respeito, né? Então ele vai levar seus artefatos, vai levar a sua arte, vai levar a sua cultura, né? E isso cai praticamente com um tsunami. Eu sei que a imagem é meio fácil essa, né? É um tsunami de arte japonesa na Europa, e isso vai deixar os artistas fascinados. Van Gogh, Monet, se você visitou Giverny, perto de Paris, naquele jardim do Monet, na casa dele tinha uma coleção dessas gravuras japonesas de ukiyo-e, né? Tem lá Hiroshige, tem Hokusai, o Van Gogh também colecionava essas gravuras. Então essas gravuras fizeram dos impressionistas ou da arte moderna, ou de seja lá quem for que você imaginar, inclusive arquitetos, o que eles são. A gente não teria, acho que o século XX, em termos de estética, em termos de arquitetura, se não fosse essa súbita exposição, né, no final do século XIX, à cultura japonesa. Então esse é um aspecto. Mas tem um outro aspecto aí, que eu acho que veio à tona, numa madrugada, acho que foi quando foi? A gente chegou sexta-noite. A gente chegou na sexta-feira à noite, zureta, claro, né? Felizmente o fuso horário não se revelou um problema. Eu imaginei que a gente fosse ficar com um ciclo circadiano mais confuso. Não ficou, mas tem o cansaço todo da jornada, não é? Então a gente chegou na sexta-feira aqui zonzos, claro, né? E aí de sexta para sábado eu dormi bastante bem, mas eu acordei de madrugada com a cabeça a mil, pensando que nem um louco. E aí eu comecei uma conversa, foram várias conversas de madrugada com o ChatGPT, que devagarinho eu vou compartilhar com vocês, não é? E eu vou tentar comentar justamente sobre essa conversa. Eu vou dar o link, porque eu comecei na minha cachola a cruzar várias coisas que estavam presentes faz tempo, né, que estavam ali fermentando, que estavam ali amadurecendo, e a conversa foi muito propícia. Eu vou tentar resumir isso para vocês. O que acontece, pelo menos para mim, tá? Vocês sabem que eu sou aqui um fã de linhas filosóficas que são minoritárias, não é? Eu sou aqui um inimigo declarado do platonismo, da questão das coisas universais e eternas, das coisas transcendentes, das coisas de outro mundo. Não, eu sempre fui, né, um firme devoto da imanência. Imanência quer dizer esse mundo se basta, esse mundo é só esse mundo, não tem mais nada, né? Esse mundo se explica sozinho, não precisa recorrer a nenhuma coisa esotérica ou transcendental.
Então, esse é um pano de fundo que vocês devem estar acompanhando aqui faz tempo, eu com essas elucubrações, mas o que acontece é que uma coisa que começou a me chamar a atenção na mentalidade estética e também acho que filosófica japonesa, sobretudo no shintoísmo, é um pensamento do fluxo, é um pensamento do devir, é um amor pela transformação. Não só essa conexão com a natureza, uma conexão mais direta, né? Os caras não foram contaminados por essa influência que eu acho perversa, né? De várias religiões que vão colocar, não, olha, você é filho do cara aqui, você é o filho do dono, esse mundo aí é um recurso para você usar à vontade. Aliás, na verdade, essa vida que você está vivendo, ela é um calvário, então o que conta é o outro mundo. Então essa é uma influência que felizmente não pegou só de raspão, né? Os caras não caíram nessa armadilha, então eles têm uma conexão com a natureza e com o próprio mundo e com a própria existência, que eu acho mais interessante. Mas o que começou a ficar claro para mim era essa ligação com o tempo, com o devir, com o mundo que é um fluxo, com o mundo que é transformação. Então, quando você vai pegar, sabe, um pintor como Hiroshige, ou mesmo como Hokusai, ou qualquer outro desses artistas, você percebe uma fascinação por representar as estações da natureza, como que o tempo, né, vai mudando a paisagem, como que as flores e a natureza ela vai se, né, abrindo diante de você ao longo do tempo. As coisas não são estáticas, as coisas não são fixas, as coisas estão num processo fascinante de transformação contínua. Então, quando você pega lá o Monet, que de repente descobre essa ideia, né, e fica fascinado com isso, e vai pegar a mesma fachada de alguma catedral, já nem lembro qual que era, se era Chartres, não lembro qual que era a catedral, e vai pintar a mesma fachada 200 vezes para ver como ela muda de acordo com a luz. Não é que ele teve alguma iluminação divina, é que ele simplesmente teve contato com essa noção bastante japonesa, bastante zen, de que as coisas estão em fluxo, que as coisas não são perenes, as coisas não, a gente tem que reconhecer essas diferenças que estão acontecendo o tempo todo. Então, isso está de uma certa maneira também presente, e essa é a minha impressão, sou eu falando aqui, mas se bem que tem lá conversa com o ChatGPT para dar um pouco mais de respaldo. Quando você vai visitar um templo ou um palácio que seja, o palácio tem 400 anos ou 500 anos, o templo tem 600, 700, 800 anos. O templo está novinho. Por que o templo está novinho, não está caindo aos pedaços? Né? Por que ele não é uma ruína? Não, em primeiro lugar, o Japão teve uma história bastante peculiar, algumas coisas, né, foram preservadas, mas acho que o mais interessante aqui é a mentalidade, a noção de que tudo que você constrói, você tem que manter ao longo do tempo para que ele resista a passar, para que ele esteja sempre novo, ele esteja sempre funcionando, né, que ele não envelheça. Então tem todo um cuidado que eu comentei com vocês, acho que no episódio anterior, que tem uma palavra para isso, chamado motainai, né, esse cuidado que as coisas vivam ao longo do tempo da melhor maneira possível. Então, se de repente acharam uma katana, né, que aconteceu acho que ano passado, acharam uma katana no sótão de um templo budista, a katana estava lá há 700 anos. Aí quando mostraram a katana, estava, nossa, reluzente. Aí você falou, nossa, é espada mágica. Não, não é que é mágica, é que na cabeça deles ela tem que ser restaurada a sua forma original, a sua potência, ela está viva, né? Ela tem que continuar viva. Né? É uma mentalidade bastante diferente da nossa. Né? Então você quando vê um prédio, uma construção japonesa de madeira, inclusive, né? Uso fortíssimo de madeira, ou seja, materiais que estão ali sendo usados de maneira sustentável, você percebe que não é só construir um prédio e depois dane-se, não, é construir e manter, tem todo um plano de manutenção, né, esse reconhecimento de que você que isso ele está inserido no tempo. Então as coisas estão todas preservadas, mas preservadas não por, sei lá, uma fixação bizarra qualquer com o passado, não, é simplesmente mantendo as coisas vivas. Isso é muito interessante. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, puxa,
Da onde será que vem? Será que é uma questão do Zen budismo? Porque afinal a história japonesa tem muitas influências, tem o budismo, tem o confucionismo chinês, aí o Zen budismo floresce no Japão, que é bastante diferente dos outros budismos, cada templo é diferente do outro, é um caos, não é? Mas de onde será que vem e de que maneira isso faz parte da cultura? E aí a minha pergunta maior é, ok, se você tem uma cultura que de alguma maneira tem uma relação com o devir, com a transformação, né, com as coisas vivas, que é mais saudável, por que que isso isso não conquistou o mundo? Por que que ainda tem tanta gente resistindo e se deixando, sendo prisioneira de outras mentalidades que são, sei lá, um pouco estranhas, né, de acreditar em coisas eternas, de acreditar em coisas universais, de achar que esse mundo é um sofrimento, né, ou sei lá, de repente você centralizar. Isso começou a me deixar meio maluco e eu comecei a conversar com o ChatGPT e falei, olha, a questão é, por que que existe uma resistência tão grande de tanta gente com relação à compreensão de como o mundo funciona? Será que essa é uma questão cognitiva? Será que a gente tem algum bloqueio? E meio para resumir a conversa aqui, que aliás foi muito boa, eu fortemente recomendo, eu sei que, imagina, um podcast não é clicável, né? Você vai ter que se dar o trabalho de achar esse link, seja na descrição aqui do episódio, seja no radinhodepilha.com, seja no grupo do WhatsApp, no canal do Telegram, tanto faz. Provavelmente 1% dos ouvintes vai fazer isso, mas eu fortemente recomendo. Mas tem várias questões, várias conclusões aqui que eu acho que para mim, não sei, não estou dizendo que me tranquilizam, mas me fazem ter um entendimento um pouco mais amplo e também um pouco mais generoso. A questão é, vamos falar da nossa cognição, né, do nosso cérebro. Né, como eu sempre falo aqui para vocês, o nosso cérebro, ele não tem contato direto com o mundo. O nosso cérebro está dentro do nosso crânio, tem lá, é uma massa meio encharcada dentro de uma caixa preta, ele não enxerga, ele não sabe nada. A única coisa que ele recebe são sinais. Que sinais são esses? Sinais que são basicamente sinais elétricos, são choquinhos, ele está tomando choquinho. Quem está dando choquinho nesse cérebro que está lá trancado são os seus olhos que estão dando choquinho, seus ouvidos estão dando choquinho, seu paladar está dando choquinho, ele está recebendo choquinho de tudo quanto é lado. Não é? E aí ele tem que devagarinho começar a tentar entender, isso daqui eu acho que são informações, vamos chamar de visuais, né? Essa daqui são informações, mas é tudo choquinho, ele só recebe choquinho, né? E esses choquinhos nem chegam assim sincronizados, a nossa visão não está sincronizada com a audição, que não está sincronizada com o tato, ele vai ter que dar um nó nessa zona toda, vai ter que dar pirueta para conseguir traduzir essas sensações que estão chegando, não é nem sensação, são impulsos, né, são sinais, para traduzir isso, e olha, isso aqui eu vou traduzir numa impressão visual, isso daqui eu vou traduzir como uma impressão auditiva, isso daqui eu vou atribuir uma cor, isso daqui eu vou atribuir um tato, né, e aqui eu vou tentar construir um modelo tridimensional do mundo, que ele não tem acesso, ele está construindo um mundo, praticamente uma simulação, um Minecraft, né, dentro da sua cabeça, uma coisa imaginária, porque a única coisa que ele recebe são sinais externos. Né? Então tá legal, então a gente tem a nossa consciência é uma construção que o cérebro faz, é uma construção que na verdade está sempre meio atrasadinha, porque demora para processar essa zona toda, né? Quem é gamer aqui sabe que existe uma coisa chamada latência, né? Tem uma latência e demora um tempo até você conseguir apresentar isso tudo como uma coisa razoável, né? Então você está sempre atrasado. E como está sempre atrasado, por que você não tropeça na escada, por que você não leva bolada na cara? Porque o cérebro, reconhecendo que ele está atrasado, ele prevê. Ele fala, bom, olha, eu estou 1/10 de segundo atrasado, então eu acho que 1/10 de segundo depois, né, o que seria o momento atual, né, o que estaria acontecendo é isso. Então o que o cérebro te apresenta é o que ele acha que estaria acontecendo, levando em conta que ele está atrasado. Né? Então, ok, eu sei que é muita informação de uma vez só, mas é só para contar que o coitado do cérebro está tentando processar muita informação,
Ele não tem recursos infinitos, ele não tem energia infinita, ele, coitado, ele tem limitações, ele não tem os recursos necessários para dar conta de tudo. Então, o que o cérebro faz, em primeiro lugar, é tentar comprimir essas informações da melhor maneira possível. Né? Quando você olha, sei lá, uma parede branca, você fala, ok, é uma parede branca. Eu não estou olhando cada ruguinha, cada rugosidade. Não, é uma parede branca que está num certo ângulo, eu comprimo. Eu olho uma floresta, eu não estou vendo as árvores, é uma floresta. Né? Eu vejo uma multidão, ok, é uma multidão, eu não sei com quem é cada pessoa, não dá para saber. Né? Então ele vai lidar com uma compressão da realidade o tempo todo. Ele não tem como saber todas as informações ao mesmo tempo. Né? Ele comprime e ele também faz um movimento de predição. Eu acho que essa bola vai acertar o meu nariz, portanto eu vou desviar o rosto. Né? Eu acho que o degrau vai estar naquele lugar, eu já vou adiantar o pé ali, eu acho que vai dar tudo certo, o René não vai tropeçar. Às vezes o René tropeça. Então, o cérebro, coitado, ele está fazendo o que ele pode. Né? A nossa consciência está fazendo o que ela pode. E para isso ela tem que simplificar um pouco as coisas. Ela tem que... Por isso que ela procura padrões. Ela procura padrões não porque é legal procurar padrões, né? É para simplesmente tornar mais fácil a previsão. Né? Então, você está ouvindo uma música, ela tem um compasso, você reconhece um padrão, você imagina que na sequência vem o mesmo compasso. Né? Então você consegue dançar, né? Porque você está imaginando que você reconheceu um padrão. Né? Você reconhece um padrão na linguagem, você reconhece um padrão visual. Né? Você vê 4 pontinhos, você fala, é o número 4. Alguém levanta 3 dedos, você fala, ele quer dizer 3. Né? Então, o coitado do cérebro está sempre nessa saga e ele tem limitações, ele se confunde, tem ilusões de ótica, etc, etc, etc. Mas o que é complicado aqui é que você que está consciente, né, você está achando que você está no momento presente e tudo que você está vendo é tudo que existe. É sempre assim. Né? Aliás, se você lembrar de outros tempos em que você não sabia tanto, você achava que você sabia tudo. Né? Hoje você sabe muito mais e você continua achando que você sabe tudo. Né? O cérebro sempre apresenta o que ele tem para apresentar como se fosse tudo, não está faltando nada. Certo? Mesmo quando alguém, você não, porque você é uma pessoa responsável, encheu a cara, você continua achando que você está perfeitamente capaz de dirigir, né, e andar por aí em suma, vocês pegaram aqui mais ou menos a imagem. O que eu estou tentando colocar aqui é essa base material do cérebro. O cérebro tem limitações. E o cérebro é o produto da evolução. Nós somos o produto da evolução. Né? A gente evoluiu não para entender o mundo na sua plenitude, a gente evoluiu para sobreviver. A gente evoluiu para deixar uma segunda geração, para reproduzir, para conseguir comer alguma coisa e deixar, se possível, um herdeiro para levar essa coisa adiante. Para isso que a gente evoluiu. Né? Então, o cérebro não está construído para fazer uma representação perfeita, não, ele é para se virar. O cérebro ele evoluiu para se virar, para conseguir sobreviver a alguns tipos de desafio. Não precisa tirar nota 10, se tirar nota 7 está ótimo, se tirar 6,5 a coisa está de raspão, mas é isso, nós evoluímos para ter um entendimento bastante, digamos, instrumental, basicamente para a gente chegar do outro lado. Não é? E o que acontece é que isso faz com que você esteja em perpétua incerteza. Incerteza, porque o mundo é muito mais do que a gente consegue absorver, o mundo é muito mais do que você consegue dar conta. Então você tem incerteza, você precisa de certezas para diminuir o estresse. Né? E que certezas são essas? Podem ser certezas temporárias, podem ser certezas que inclusive nem são verdadeiras. Podem ser narrativas completamente sem pé nem cabeça, podem ser mitos, mas, cara, tanto faz, eu preciso de alguma coisa que me dê um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiança, que eu não viva apavorado. Né? Então, nesse sentido, nessa perspectiva, é perfeitamente compreensível que o cérebro generalize, que o cérebro se apegue a mitos, que o cérebro se apegue a explicações que, na verdade, são só um calmante, porque não explicam absolutamente nada, né? Porque, cara, ele não dá conta. Esse é um cenário, e não só, a gente é uma espécie social, né? Aliás, uma das maneiras que a gente descobriu
para conseguir dar mais conta da realidade foi se organizar em grupos, né? Porque individualmente cada um de nós é um mamífero bastante despreparado, né? Você não é um leão, você não é uma pantera, né? Eu sei da academia, sei de tudo, do crossfit, etc., mas não, eu sei, mas apesar de tudo você é um mamífero de Araque, né? Você não sobrevive a um urso, não é? Você não sobrevive, sei lá o que, a um rinoceronte mal-humorado, né? Então a gente se organizou, e aí para se organizar também começa a ter outras histórias, como é que você colabora, em quem que você pode confiar, começam a surgir de novo narrativas, mitos, justamente para criar algum tipo de coesão. Então é perfeitamente compreensível do ponto de vista biológico, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista social, que a gente tenha um apego extraordinário a qualquer coisa que reduza o nosso nível de incerteza, né? Pode ser a invenção de um inimigo comum, pode ser a construção de um mito de origem, pode ser a construção de um outro mundo que vai justificar todos os perrengues que você passa por aqui, não é? Então, isto posto, né, se você tem, vou oferecer para você duas narrativas. Numa delas você é uma pessoa com uma identidade, você é especial porque você é filho do dono, né, e você pode confiar porque esses são valores eternos e tudo que é importante você saber está escrito num livro sagrado, esse livro nunca vai mudar, né, esse é um plano, tá? Agora, outra olha, é o seguinte, o mundo é isso aí, o mundo não para, né, toda a nossa certeza é provisória. Qualquer organização que a gente faça, ela é confusa, ela nunca vai ser perfeita, mas ela vai ter que estar o tempo inteiro se reinventando, né? Todos os valores também estão dentro, né, de um fluxo, também estão em transformação, porque, veja, o mundo não para, né? A gente está tendo que reescrever aqui todas as nossas certezas todo dia. Aí você fala, pera um instante só, eu tenho um modelo aqui que não me dá trabalho nenhum. Certo? Se ele funciona, não funciona, cara, para o dia a dia tanto faz, né? Eu não estou querendo aqui entender como prever o próximo buraco negro, eu só estou querendo pagar as contas no final do mês. Agora, você está me apresentando um outro modo de visão de mundo em que, cara, é tudo muito incerto, eu não tenho com certeza de nada, né, eu não sei onde eu estou pisando, tudo pode mudar. Isso vai requerer de mim um esforço extraordinário, porque eu tenho que prestar mais atenção, eu mesmo não tenho certeza mais de quem eu sou. Então, desculpa, veja bem, eu acho que eu vou continuar aqui com o meu livro sagrado, eu vou continuar aqui com as minhas certezas escritas em pedra, eu vou continuar com a minha hierarquia que já existe há não sei quanto tempo, eu vou continuar com as minhas tradições, com os meus valores, né, e eu vou continuar com a minha lealdade a que eu sempre tive, a mesma turma de sempre. Eu não estou afim de embarcar nessa jornada, que é uma jornada que está me parecendo um pouco incerta, está me parecendo não tão sólida assim, né? Ou seja, racionalmente é muito difícil você chegar para uma pessoa e falar, olha, essas certezas todas, elas são ilusórias, essas narrativas todas são construções, né? Na verdade, veja, eu estou te apresentando aqui uma visão de mundo que inclusive tem uma aderência muito maior ao que a ciência descobriu. A ciência percebeu que a vida está evoluindo sem parar, né? O mundo não para, o universo não para, né? Você tem física quântica, você tem o diabo, né? Tá muito mais. Aí você fala, cara, desculpa, dane-se, né? O que me interessa aqui a origem do universo quando eu tenho que fazer supermercado daqui a meia hora, né? Então, aí a gente volta, eu estou tentando resumir aqui, eu acho que o ChatGPT ele foi mais poético do que eu estou sendo, né? Pois já estou sendo ultrapassado. Mas o que é interessante aqui, tudo isso para a gente chegar à conclusão que, do ponto de vista de racional, de argumentação, de fazer o que eu tenho feito aqui, de são palavras, palavras e palavras, tentando racionalmente mostrar que algumas coisas são mais bonitas, mais interessantes, mais poderosas, né, do que outras, talvez não funcione tão, talvez não, certamente não funciona tão bem assim. E talvez o caminho seja um caminho não verbal, um caminho não racional, um caminho não lógico, talvez seja o caminho da estética. E aí a gente volta de novo para a estética japonesa, né, em que você percebe ali que o que fascinou o Monet, o que fascinou o Van Gogh, não era só a perspectiva, não era só as cores, não, era o que é importante você prestar atenção, né? De uma hora para outra você está percebendo ali
coisas que esfregam na sua cara a potência da vida, a potência do mundo, a transformação contínua, as estações, as mudanças, os florescimentos, né? Tudo isso de uma maneira estética, não racional, de uma maneira emocional, de uma maneira afetiva. E eu acho que isso cai como, nossa, como uma revelação para esses caras, que é justamente o momento em que a Europa está diante das consequências últimas do racionalismo. As cidades estão virando, né, um pesadelo, Londres é poluidíssima, Paris está começando a ficar o caos, você tem locomotiva, você tem fumaça do carvão, você tem a sociedade de consumo. O Van Gogh fica louco, o Van Gogh sai fora, ele fala, cara, eu quero, cadê esse mundo bonito que o Japão está me mostrando? Bom, eu não posso ir para o Japão, então eu vou para Provença. Né? O Gauguin fala, cara, eu tenho que, de novo, beber na fonte, eu tenho que me conectar com a vida real, com a natureza, com o devir. Ele vai para o Tahiti. Né? Monet também, eu falo, eu vou construir um jardim aqui porque eu quero de novo me reconectar, porque essa, entre aspas, modernidade, essa visão ocidental do mundo, né, essa visão em que o mundo é recurso, né, em que tudo é monetizado, em que o tempo é dividido em minutos e horas e olerite, seja o que for, cara, isso está me afastando. Então veja o quanto foi oportuno essa descoberta de uma nova perspectiva, uma perspectiva que surfa o devir, que surfa o que acontece, que surfa a diferença. Né? E isso traz um novo oxigênio, isso faz desabrochar algumas mentalidades que estavam se sentindo sufocadas. Então, isso para mim é interessante, porque aponta que um dos caminhos possíveis, né, para você eventualmente mostrar coisas que, de repente, racionalmente você não consegue ser tão convincente assim, o valor da estética, o valor da música, o valor da arte, o valor da dança, né? Que é, quem sabe você fala direto ao corpo, quem sabe você fala direto ao coração, né? Quem sabe você resgata um encantamento perdido. Né? Então eu vou dar o link para essa história, essa conversa com o ChatGPT, que eu acho que foi para mim muito interessante. Eu coloquei ali alguns contrapontos e eu falei, olha, é legal, bacana, mas eu não sei. Eu tenho a impressão que se alguma coisa define a espécie humana, não só é a capacidade de fazer coisas novas, mas de provocar problemas maiores do que ela consegue resolver. Então, talvez uma maneira de você observar a história humana é ver os problemas que a gente foi causando para a gente mesmo. Né? Problemas que a gente às vezes consegue resolver, às vezes não. Né? Então, talvez nós tenhamos limites. Talvez não seja possível, né, você construir uma sociedade inteira assim, ou talvez a gente seja sempre prisioneiro de figuras que vão manipular os nossos medos e que vão tentar resgatar, né, os valores mais tribais e mais apavorados, que vão apelar, né, para o ressentimento, que vão prometer um paraíso no dia de São Nunca, né, você vai ser um mártir com virgens no paraíso, sei lá o quê. Não é? Então, e o ChatGPT concorda, nós temos limitações. Né? Faz parte do pacote humano isso, nós somos capazes de coisas sublimes, mas nós temos limitações. O cérebro evoluiu de uma certa maneira, né, para algumas coisas. Nós estamos diante de situações completamente imprevistas do ponto de vista evolutivo. Né? O cérebro não evoluiu para um mundo globalizado, o cérebro não evoluiu para o TikTok, o cérebro não evoluiu para uma mudança climática dessas. A gente está perdido e a gente acaba buscando refúgio nas coisas para as quais o cérebro se preparou, mas que não funcionam mais. Né? Então, só estou tentando fechar aqui, empacotar de uma maneira um pouco mais, sei lá, filosófica aqui, a importância que foi para mim estar exposto a uma cultura que durante muito tempo se desenvolveu em paralelo, sem nenhum tipo de contato, né, com o que estava acontecendo no Ocidente, uma cultura que conseguiu absorver, né, algumas perspectivas de várias influências da Índia, da China, algumas coisas foram desenvolvidas localmente, mas que parece ter preservado, né, não para sempre, claro, a cultura não eles também estão ali comendo hambúrguer e tem McDonald's na esquina, não tem o que fazer, não é? Mas tem coisas ali que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção. Tem coisas ali que fizeram figuras mais sensíveis do que a gente
realmente enxergar, se sentirem diante de uma revelação, né, que fez o Van Gogh que tinha uma pegada super religiosa, ele queria ser um pastor, ele gostava das comunidades de gente absolutamente miserável, fazia uns quadros que eram super sinistros, aquela coisa pesada do cristianismo, né? E aí o cara fala, cara, uau, eu estou no caminho errado, veja só, eu quero o caminho da luz, né? Da luz do sol, não da luz divina, da luz do sol, né? A mesma coisa para Gauguin, a mesma coisa para Monet, né? Então, essa exposição é uma perspectiva que, a meu ver, ela incorpora mais essa sensibilidade para a mudança, né? Para essa nossa conexão com o fato de estar tudo absolutamente interconectado, né? E que a gente tem que cuidar, nós temos que cuidar uns dos outros, cuidar do mundo, cuidar dos templos, cuidar das espadas, cuidar da cidade, né? Isso para mim foi, digamos, sei lá, um respiro, né? Um respiro para mostrar que isso é possível, talvez em circunstâncias muito peculiares, né? As circunstâncias históricas da sociedade japonesa são muito peculiares, é um isolamento muito grande, não é? Não quer dizer que também sejam todos anjos, vale lembrar a Segunda Guerra Mundial, o papel imperialista que o Japão teve sobre a Coreia e sobre a China, uma coisa medonha, pavorosa, não é? Não é exata, mas veja, até a maneira como isso foi processado, como essa derrota arrasadora, humilhante, 2 bombas atômicas na cabeça, né? Tóquio sendo bombardeada com bombas incendiárias, como que isso foi processado, e você tem hoje um país pacífico, né? Um país bastante civil, um país com índices humanos ali bastante, invejáveis, e com uma população que, pelo menos na minha experiência ali como turista, de uma cordialidade, de uma etiqueta e de um respeito absolutamente extraordinários. Então, o que a gente consegue apreender, o que a gente consegue absorver disso, não sei, mas pelo simples fato de ter percebido que sim, né, é possível haver outras ligações, né, de seres humanos com tudo aquilo que os cerca, isso para mim me abriu bastante a cabeça, isso me ajudou a entender alguns artistas e algumas coisas que para mim são importantíssimos até hoje, né? Gente que foi beber dessa fonte, gente que estava insatisfeita, gente que olhava para o mundo à sua volta e estava vendo o mundo mergulhar, né, no que logo seria a Primeira Guerra Mundial, depois o fascismo, depois a Segunda Guerra Mundial, não é? E que a gente está diante de novo desse recrudescimento, uma bela palavra, né, da truculência, da barbárie, seja em El Salvador, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, né? Então foi um respiro bastante salutar, né? E pelo menos para mim me ajudou a colocar bastante as ideias no lugar em termos dessa questão de uma estética, de uma ética e de um modo de vida, né, mais afinado com aquilo que é a natureza da natureza. A natureza da natureza é naturar, é ser naturante, é o devir, é a transformação perpétua. Ela é só para encerrar, uma ideia que me veio nessa madrugada, conversando com o ChatGPT, que se tem alguma coisa que me ajuda a entender a vida, não a vida na cidade, a vida biológica, é que em algum momento a matéria conseguiu descobrir um código para se perpetuar no tempo, né? Um código que foi vencendo, criando ordem apesar da entropia, apesar de tudo, apesar da passagem das leis da física. O que a gente chama de vida biológica hoje é simplesmente um código que surge, e esse código descobre que a maneira dele se perpetuar, da maneira dele avançar no tempo, né, é justamente através do que a gente chamaria de evolução, mas que é simplesmente você dá tiro para tudo quanto é lado, né? O código ele não está escrito em pedra, ele não é um livro sagrado, o código da vida é praticamente open source, ele está sempre se renovando, apostando, porque o código da vida percebeu que o mundo não para, o mundo muda, né? Não adianta ele achar em alguma solução perfeita, ideal, porque o mundo daqui a 5 minutos é diferente. Então, o que a gente tem há bilhões de anos nesse planeta e provavelmente no universo inteiro é a matéria de se descobrindo o código, qual é o caminho, como é que eu faço aqui para me diversificar, para sobreviver.
e toda essa potência que a gente vê, essa beleza que a gente vê nos jardins japoneses, aquela coisa espetacular, as flores, os pássaros. É o código que descobre o tempo todo o que ele preserva, o que ele inova, o que ele arrisca, o que ele aposta, mas é um código sempre se reescrevendo, é um código aberto, é um código em devir. Né? E, infelizmente, na cultura humana, a gente muitas vezes escolhe códigos congelados, códigos cristalizados, códigos que se recusam, né, a perceber que ele precisa florescer. Raríssimos e raríssimos, eu falei aqui de improviso, eu não sei se eu fiz jus à experiência que eu acabei de ter. Amanhã voltamos à programação normal, né, com notícias as mais variadas possíveis. Eu vou dar link aqui para as fotos que eu fiz muitas fotos, eu sempre tenho uma câmera comigo, espero que vocês gostem. Estava com saudade de fazer o radinho em condições decentes, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.